Só para contextualizar, aqueles slides horrorosos, né, cheio de informação, muita coisa escrita, mas é para a gente ter numa única página toda a informação que a gente pode precisar na aula de hoje. Então, isso aqui é um resumo, basicamente, de tudo que a gente viu até agora nessa segunda área. Então, são duas as representações possíveis até agora da termodinâmica, ou seja, são duas as relações fundamentais que a gente pode ter. Mais adiante a gente vai ver outras. Então, a gente pode fornecer toda a informação do sistema na representação de energia ou de entropia. Tá? Quando a gente trabalhar na representação de energia, a gente vai ter uma relação fundamental, a energia do sistema, cujas variáveis vão ser essas quantidades extensivas aqui, S, V e N. Na representação de entropia, as variáveis extensivas, com as quais a gente vai escrever a relação fundamental, vão ser energia, volume e o número de mols. Então, volume e número de mols aparecem nas duas. A única coisa que a gente está fazendo para mudar de representação aqui é trocar o papel entre energia e entropia. Tá? Então, é simplesmente uma questão de, tendo essa equação, isolar. A partir da relação fundamental, a gente pode obter uma lista, um conjunto de variáveis intensivas, que são conectadas, nos dois casos, né, são conectadas à temperatura, pressão e o potencial químico desses sistemas, a partir das derivadas da U. Então a gente sabe que quando tiver que calcular uma diferencial total de uma função de múltiplas variáveis, cada uma dessas variáveis vai ter a sua contribuição e o peso, a relevância de cada uma dessas variações aqui para a variação total, né, da nossa função, mesma coisa no S lá, vai depender dos coeficientes. E esses coeficientes justamente medem quanto a energia muda quando S muda, quanto que a energia muda quando o volume muda, e quanto a energia muda quando o número de mols muda, que é o que está aqui do lado direito. dU/ds é justamente a taxa de variação da energia quando a gente mantém todas as outras variáveis fixas, exceto a entropia. Tá? Então, a variação da energia quando a entropia muda, quem nos dá é esse pré-fator, esse coeficiente que a gente chama de temperatura. Essa temperatura, assim como os outros parâmetros aqui, as outras quantidades intensivas, são funções. São funções das mesmas variáveis extensivas que eram usadas aqui na relação fundamental. A gente deriva uma função, essa função, em princípio, continua dependendo das mesmas variáveis. Então, a partir dessas derivadas, a gente acha a função temperatura, a função pressão, a função potencial químico. Então, agora a gente tem um conjunto de 3 variáveis extensivas e outro conjunto com 3 variáveis intensivas associadas. Então, temperatura e entropia são associadas, pressão e volume, potencial químico e número de mols. Tá? Elas são conectadas, então, aqui por essas derivadas. Aí a gente viu que é possível escrever uma equação que, juntando todas essas variáveis, é possível reconstruir a nossa relação fundamental, a energia. E então essa é a equação de Euler. Notem, a equação de Euler não foi obtida por integração aqui dessa equação. Tá? A gente mostrou o teorema de Euler lá e depois, aplicando a termodinâmica, sai essa equação. Não é a integração daquela equação. Bom, então na equação de Euler a gente simplesmente multiplica a variável intensiva e a correspondente extensiva e vai somando. Tá? Depois, a partir da equação de Euler,
a gente mostra que essas variáveis intensivas, elas não são independentes. Então, embora a equação de Euler me permita reconstruir a energia se eu conheço essas 3 variáveis intensivas, a gente não precisa disso. Então, pelo fato dessas 3 quantidades intensivas não serem independentes entre si, tá? É possível, então, se eu conheço uma, escrever como ela depende das outras 2, a gente fez isso num exemplo, e quem nos permite, então, conhecendo 2 dessas variáveis intensivas, obter a terceira é justamente a equação de Gibbs Duhem. Então, aqui a gente escolheu calcular o potencial químico em função dessas 2. Mas não precisa, eu poderia ter isolado dt, isolado dp, tanto faz. Que é só uma das possíveis maneiras de escrever essa equação. Tá? E depois, exatamente a mesma coisa na representação de entropia. Tá? E a gente tem a equação de Euler é a mesma, só isolando aqui o S, e fazendo o mesmo procedimento que a gente usou para obter essa versão da equação de Gibbs-Duhem, a gente faz aqui e acha na representação de entropia, só que agora aparecem as variáveis intensivas da representação de entropia, que estão ligadas às variáveis intensivas da representação de energia, porque o sistema é o mesmo, então a gente já identifica o papel da temperatura, da pressão e do potencial químico aqui. Mas as variáveis intensivas na representação de entropia são as frações. Tá? Então, a gente não cansa de repetir isso para que fique cada vez mais claro. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente fazer alguns exemplos mostrando diferentes cenários que vocês podem encontrar para reconstruir a relação fundamental. Tá? Um outro ponto que a gente discutiu na aula passada foi a questão da consistência dessas equações. Então, o problema típico é vocês recebem um certo número de equações de estado e o problema pede qual é a relação fundamental. Por exemplo, eu posso dar 2 equações de estado e pedir a relação fundamental, né? Ou essa. Essa vai ser a primeira pergunta que a gente vai ter que se fazer. Em que representação eu estou trabalhando? Tá? Às vezes não é tão claro. A gente vai ter um exemplo onde isso é ambíguo, aí fica uma questão de escolha. Mas quando essa informação é clara, vocês não têm que escolher nada, vocês decidem, eu estou trabalhando na representação de entropia. Então, aí vocês passam a olhar aqui para essas coisas. Tá? Então, depois de identificar em que representação vocês vão trabalhar, vocês vão colocar as equações de estado na forma esperada para essa representação. Se tiverem na representação de energia, vocês vão escrever T igual o que quer que tenha no exemplo. P igual μ igual. Se vocês estiverem trabalhando na representação de entropia, o que vocês têm que escrever é 1 sobre T igual P sobre T, μ sobre T. Tá? O que vai ter do outro lado da igualdade vai depender do conjunto que vocês receberem. Mas a ideia é colocar as equações de estado nesse formato. Por quê? Para começar, porque é nesse formato que vocês vão fazer o teste de consistência. O teste de consistência que a gente discutiu é simplesmente verificar se essas equações são compatíveis entre si. Então, quando a gente tem a relação fundamental, a gente calcula uma derivada, acha uma das intensivas, calcula a outra derivada e assim vai indo. Tá? Então a gente não tem essa dúvida, porque é a gente que está fazendo as derivadas. A gente tem a relação fundamental. A gente sabe
né, a menos de algum erro de cálculo ali, a gente sabe que todas as equações de estado estão saindo da mesma função. Quando a gente tem o problema inverso, que é ter essas equações e querer tentar reconstruir essa, em princípio a gente não tem certeza se as equações que nos deram estão corretas, se saíram de fato da mesma relação fundamental. Então, a primeira verificação que a gente tem que ver é um teste de consistência. Tá? Então, do que consiste esse teste? Quando a gente calcula uma diferencial e aqui coloca as derivadas primeiras, né, essas aqui, que correspondem então às equações que a gente tem, se eu calculo derivadas segundas, ou seja, se eu pego cada uma dessas funções aqui, que já são a primeira derivada da u, e calculo a derivada segunda, mas não qualquer derivada segunda. Então, essa temperatura aqui, ela já é a primeira derivada da u em relação a S. E essa pressão é a derivada primeira da mesma função u, só que em relação a V. Então, o que eu quero fazer é, eu vou calcular a derivada segunda usando o mesmo par de variáveis, S e V, só que mudando a ordem. Então, isso aqui eu derivei em relação a V dos dois lados, e essa aqui eu derivei em relação a S dos dois lados. Tá? Então, eu pego um par de termos aqui e faço as derivadas cruzadas. No primeiro termo, que eu tenho a derivada em relação a S, eu faço em relação à variável do segundo, que é V. No segundo, que eu tenho V aqui, eu faço a derivada em relação à variável do primeiro, que é S. Tá? Então, eu fiz dt dv, que é a variável do segundo, e aqui eu fiz dp ds, que é a variável do primeiro. Só que do lado direito, o que eu tenho? Eu tenho d2u, dv ds, d2u, ds dv. Então, aqui do lado direito, a única coisa que mudou foi a ordem com que eu fiz a segunda derivada, dv ds e ds dv. Mas isso, pelas propriedades das derivadas parciais, não importa. Não importa a ordem com que eu faça a derivada segunda. Se essas funções são bem comportadas, a gente supõe que sempre sejam, o que eu tenho aqui do lado direito é igual. Logo, o que eu tenho aqui do lado esquerdo também tem que ser igual. Então esse é o teste de consistência. dt dv tem que ser igual a, tem um menos aqui, não dá para esquecer, igual a menos dp ds. E aí eu posso fazer com essas duas e com essas duas. Tá? Então, identifiquei a representação, coloquei as equações de estado na forma esperada, testei a consistência. São consistentes? Aí, então, eu vou ter que aplicar algum método de integração para resolver essas equações e obter o que eu quero, que é a relação fundamental. O que a gente vai fazer agora são exemplos onde a gente vai fazer exatamente essa sequência. Então, no primeiro exemplo, a gente só vai testar a consistência das equações. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas equações de estado, só que eu tenho um monte de parâmetros aqui. Eu tenho A, eu tenho B, eu tenho V0 e eu tenho N. Tudo são constantes. Tá? Então, o que a gente vai ver nessas equações é que a termodinâmica impõe restrições aos possíveis valores que alguns desses parâmetros podem ter. Da onde vêm essas restrições? Justamente da relação de consistência. Eu não posso escolher qualquer A e qualquer B, ou qualquer N, porque se eu fizer isso, eu posso terminar com equações inconsistentes. Tá? Então a gente vai fazer as primeiras três etapas, que é identificar a representação, colocar no formato esperado e testar a consistência. Então, a gente tem que decidir entre colocar as equações como t igual a alguma coisa, p igual a outra coisa, ou 1 sobre t
igual e P sobre T igual. Tá? Essas são as nossas opções. Quando a gente faz isso, e eu estou na representação de energia, eu espero obter uma função de S, V e N. Quando eu faço na representação de entropia, eu espero obter uma função de U, V e N. Então eu olho nas equações que eu tenho, se eu tenho S ou U, eu tenho U. Então quando eu colocar as equações, esse U vai ficar lá do lado direito. Então o que eu vou obter vai ser algo em função de U. Eu tenho uma dependência em U quando eu estou na representação de entropia. Tá? É U que vai aparecer aqui. Então é nessa representação que a gente vai trabalhar. Vou colocar então essas equações nessa forma. 1 sobre T e P sobre T. Bom, aqui eu também olho, P só aparece nessa equação. E a temperatura aparece nas duas. Então eu vou deixar essa que aparece P para escrever isso aqui e vou usar essa aqui para começar e escrever 1 sobre T. Então eu isolo T, tá? Eu passo o B para cá dividindo, tá? O logaritmo para o outro lado dividindo, ou melhor, né? Eu passo, como é 1 sobre T, eu vou passar esse T na N dividindo aqui. Vou ficar com T na N e esse U eu passo para cá. E aí eu elevo tudo na 1 sobre N e aí eu tenho essa primeira equação aqui. B sobre U, logaritmo de V sobre V0, 1 sobre N. Já está no formato que eu quero. É uma função de U, V, e também é uma função do N maiúsculo, que é uma variável que está embutida, porque U e V, nossas variáveis extensivas aqui, a gente está usando letras minúsculas, o que significa que elas estão na sua forma molar. Elas já estão divididas pelo N maiúsculo. Tá? Então, eu tenho uma função, como a gente esperaria, dessas três variáveis. Agora, eu preciso da segunda equação, que é P sobre T. Bom, a coisa mais simples aqui é eu posso simplesmente pegar essa função aqui, né, e multiplicar. Tá? Então, eu multiplico por 1 sobre T e por 1 sobre T dos dois lados. Tá? Aqui eu fico com o P sobre T que eu quero, P sobre T. E aqui eu tenho o A, simplifica aqui, tenho um T2. Tá? Ou, que é mais fácil de enxergar, eu pego essa função e multiplico direto por essa. Tá? Então, do lado esquerdo eu fico com P sobre T e do lado direito eu fico com isso vezes isso. Tá? Deixa eu ver. Tá certo, né? Tá. Peraí, tem só uma coisinha aqui que... Bom, é isso aí. Tá bem? Então, agora que a gente já colocou... Tá, e vocês verificam, né? Então, a gente já tinha feito para a primeira equação, mas vocês verificam que na segunda, fora as constantes, de fato, só tem as variáveis extensivas. Não pode ficar nenhum T, nenhum P do outro lado. Tá? A gente está botando nessa forma aqui. Então, eu tenho cada uma dessas funções, as que aparecerem, que vão ser só função disso aqui. Não pode aparecer as variáveis intensivas. Tá? Bom, então a gente já fez os dois primeiros passos. Eu identifiquei a representação, eu coloquei as equações
na forma esperada para essa representação, que é a representação de entropia. E agora a gente vai fazer o teste de consistência. Da mesma maneira que a gente tinha discutido para a representação de energia, aqui é análogo. Eu tenho a primeira derivada, que são justamente as equações que eu tenho lá, e esse 1 sobre t é ds du. O P sobre T é ds dv. Eu vou fazer as derivadas cruzadas agora. Então eu vou fazer d2 dv e aqui eu vou fazer d2 du. Tá? Então eu tenho do lado direito derivada segunda, só invertendo a ordem com que ela é feita. E aqui eu tenho que fazer ddv e aqui eu tenho que fazer ddu. Esse é o nosso teste de consistência. Então é o que eu escrevi aqui. A gente tem a função e calcula agora as derivadas cruzadas. Então o que eu preciso fazer é pegar essa equação e calcular, mantendo o constante, calcular a derivada em relação a v. Tá? Então o que eu tenho aqui nessa linha é justamente quando eu igualo essas duas equações aqui. Então, fazendo a primeira derivada, eu tenho esse b sobre u na 1 sobre n, que não derivada em relação a v. Então, b sobre u 1 sobre n. Tá aqui. Tá? Daí eu tenho a derivada do logaritmo elevado na 1 sobre n. Tá? Então, baixa o 1 sobre n. Aí eu tenho essa notação aqui, ficou meio ruim, mas é 1 sobre n menos 1, não é 1 sobre n menos 1. Tá? Isso aqui é assim. Então, na hora que eu faço a derivada em relação a v, baixa o 1 sobre n, e aí o expoente do logaritmo fica 1 sobre n menos 1. E depois eu tenho a derivada do que está dentro aqui dos colchetes. A derivada do logaritmo de v vai ser 1 sobre v. Tá? Então, isso aqui é essa derivada. E isso tem que ser igual à derivada dessa função, só que em relação a u, mantendo o volume constante. Então, o a sobre v não acontece nada, ele vem para cá. Como a derivada é em relação a u, todo esse pedaço aqui também não acontece nada, então está aqui. A única coisa onde vai agir a derivada é esse u na menos 2 sobre n, né? Esse u elevado a esse expoente. Então, baixa o expoente, menos... Ah, não, desculpa. O u está embaixo, né? Então aqui vai lá para cima, fica mais. Então quando eu faço a derivada, baixa o 2 sobre n, que está aqui na frente, e aqui fica 2 sobre n menos 1. Tá bem? É um monte de coisa, mas é simplesmente uma derivada de potência do lado direito e a derivada do logaritmo, usando a regra da cadeia, do lado esquerdo. E aí a gente tem essa equação. E, por consistência, esses dois termos têm que ser iguais. E a gente poderia, se quisesse, né, a gente pode simplificar um monte de coisas, mas para que esses dois lados sejam iguais, eu posso comparar algumas coisas. Por exemplo, eu posso comparar o logaritmo. O logaritmo desse lado está elevado a esse expoente. E nesse lado aqui está elevado a esse expoente. Então, esses expoentes têm que ser iguais. Ou eu posso olhar o u, que é o que eu fiz aqui na linha de baixo, mas é exatamente a mesma equação. Do lado esquerdo eu tenho u elevado a menos 1 sobre n, ele está no denominador aqui. E do lado direito o u está elevado a 2 sobre n menos 1. Mas, de novo, para satisfazer essa igualdade, as potências, os expoentes do u, assim como os expoentes do logaritmo, têm que ser os mesmos. Tá?
Então aqui eu igualei os expoentes do u. Se eu tivesse igualado os expoentes do logaritmo, é exatamente a mesma equação. Se eu faço essas duas coisas e cada uma delas me dá um n diferente, eu não tenho como satisfazer. Tá? Então, se por acaso eu tivesse um menos 2 aqui, aí quando eu tentasse igualar os logaritmos, eu ia achar um n diferente do que eu estou achando igualando os expoentes do u. Aí eu notaria que essas equações são inconsistentes, mas não são. Tá? Então, eu posso igualar u elevado a menos 1 sobre n com u elevado a 2n menos 1. Então, menos 1 sobre n igual a 2n menos 1. Ou, o que é exatamente a mesma coisa, 1 sobre n menos 1 igual a menos 2 sobre n. Tá? Em relação a essa, só muda essas duas frações de lugar, muda o sinal, mas é exatamente a mesma coisa. Bom, então, essa condição me dá o único valor de n por qual essas equações são consistentes. Tá? Então, passo isso para cá, passo isso para cá. Então, 3n igual a 1, n igual a 3. Então, se eu tivesse qualquer outro número aqui, se isso aqui fosse um t ao quadrado, essas equações eram inconsistentes. Se isso aqui fosse t, elas eram inconsistentes. A única maneira de ter consistência é t ao cubo aqui. E quem coloca essa restrição é a estrutura da termodinâmica. Bom, então eu coloco n igual a 3 aí. Então, esse u simplificou com esse u. Esse n sobre v simplificou com esse. O logaritmo simplificou com o logaritmo. E o que sobrou? Sobrou isso aqui. Isso aqui é a única coisa que sobrou do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo eu tenho b na 1 sobre n, n igual a 3. Do lado direito eu tenho o 2a. E tenho esse b na menos 2/3. Escrevi aqui embaixo. Então, eu passo esse b na 2/3 para cá, junto com o b na 1/3, fica b. Então, com isso a gente tem a segunda condição de consistência, de que essa constante não pode ser qualquer coisa. Se aqui eu tenho uma constante que é 5, aqui tem que ser, do lado direito tem que ser 10. Se aqui é 2, aqui tem que ser 4. Se eu tivesse, mesmo com 3 aqui, tivesse um 2 aqui e tivesse um 5, já era inconsistente. Tá? Ou se eu não tivesse nenhuma constante aqui, era inconsistente. Então, só usando as condições de consistência, a gente elimina duas das constantes. Tá? Porque a gente elimina o A, por exemplo, e o N. Né? A gente escreve 3 aqui e no lugar do B, não, estava certo, era o B que a gente eliminava. E a gente escreve assim. Tá? Então, agora a gente tem duas equações consistentes. Tá bom? Então, esse primeiro exemplo era justamente para mostrar como a gente trabalha com essa questão da consistência. Em muitos casos, ou em alguns casos, pode ser que essa derivada dá zero, né? Se 1 sobre t não tem nenhuma dependência no volume, a derivada em relação ao volume é zero. E essa aqui tem que ser zero também. Então esses são os casos bem simples. Pode ser tão simples quanto isso, mas pode ser um pouquinho mais complicado. Agora vamos então fazer um exemplo completo. A gente tem essas duas equações, e aqui eu quero mostrar a ideia do exemplo é repetir um pouco essas etapas que a gente já fez e mostrar um passo matemático que vai aparecer em muitos problemas, como é que vocês lidam com ele. Então, mesma coisa que a gente fez antes, a gente nota que tem uma energia aqui, então a representação que a gente vai trabalhar é a representação de entropia. Então, essa é a forma que a gente quer colocar as equações. Então, aqui tem P, então essa vai ser a equação que eu vou usar para escrever 1 sobre T.
Então, só inverter a equação e passar esse quadrado para o lado de lá. Quando eu passo o quadrado para o lado de lá, vai ficar 3/4, mas como eu tive que inverter, fica menos 3/4, que está aqui. Quando eu passei a raiz, ficou v na 1/2, mas eu inverti, v na menos 1/2, né? E quando eu inverti, passou para cima aqui, v na 1/2, tá? E o a na 1/2 invertido, menos 1/2. Então, essa aqui é a primeira equação. Por que eu não deixei fração, né? Por que eu coloquei tudo na mesma linha? Vai ficar claro no próximo passo, pelo menos da maneira como eu enxergo a matemática desse problema. Tá? Então agora eu já tenho o 1 sobre t. Dessa equação aqui, a gente tira que o p é 2u sobre v. E aí eu multiplico por essa aqui, né, por 1 sobre t, para ter p sobre t. Então eu tenho o 2, o a na menos 1/2. Aí eu tenho v na 1/2 vezes 1 sobre v, fica v na menos 1/2. Tá aqui. E aí eu tenho u na menos 3/4 vezes o u, fica u na 1/4. Tá? Então, só um pouquinho de álgebra para colocar as duas equações na forma correta. 1 sobre t, p sobre t, e do lado direito só depender de u e v, e constantes. Tá? Agora, então, a gente vai ver uma maneira de resolver, de integrar isso aqui e obter a entropia. A gente poderia fazer outro caminho, que é primeiro calcular o potencial químico. Então, a gente poderia usar a equação de Gibbs do Hen. A gente já tem essas equações aqui, 1 sobre t, p sobre t. O que a gente teria que fazer por esse caminho? Esse é o caminho mais complicado. A gente teria que primeiro calcular essa diferencial e essa diferencial. E aí, colocar nessa equação, integrar e achar o μ. E aí, já tendo 1 sobre t, p sobre t e agora o μ sobre t, só substituir aqui na equação de Euler. Tá? Então, esse segundo caminho, calcular o potencial químico e depois calcular o S, ele tem esse passo a mais que é preciso calcular as diferenciais dessas equações aqui, tá? Mas não é tão, ou seja, não é um pouco mais trabalhoso, mas não é demais. Eu escolhi na aula, né? Obviamente eu sou preguiçoso, eu escolhi o caminho mais curto, que é substituir na diferencial ds, que a gente tem aqui, usando a forma reduzida, que é essa aqui, tá? E integrar essa equação. No material, no PDF, onde vocês podem olhar esse exemplo, além dessa solução, vocês têm essa aqui. Então, recomendo que vocês olhem como se faz lá. A matemática é muito parecida com a que a gente vai usar aqui. Tá? Então não tem muita necessidade de repetir o cálculo, porque o cálculo em si, a integração, é parecida. Tá? Mas eu sugiro fortemente que vocês deem uma lida lá para olharem como se faz por esse caminho. A gente fez esse caminho na aula passada. Tá? Então vocês têm aqui. Bom, então o que a gente faz? Eu pego a expressão para ds na forma molar, onde aparece aqui nos coeficientes 1 sobre t e p sobre t, que são justamente as equações que a gente tem aqui, e substituo. Tá? As diferenciais são já as duas variáveis que a gente quer. Né? O objetivo é escrever S como função de U e V, nossa relação fundamental, a partir dessas equações aqui das variáveis intensivas. Então, se eu substituo 1 sobre t e p sobre t aqui na equação para ds, esse a na menos 1/2 é uma constante, não preciso me preocupar na integração, então eu já coloco em evidência.
Aí eu tenho esse du aqui, que está aqui, esse dv que está aqui, e isso aqui veio para cá, e isso aqui veio para cá. Tem um 2 aqui também, esse 2 aqui. Agora eu preciso integrar essa equação, né? Eu quero sair de ds e terminar em s. Então, para fazer essa integral, eu não posso mais integrar termo a termo. Tá? Se vocês forem... Imaginem que vocês têm uma equação assim. X dy mais y dx. Igual a um dz. Tá? Ou seja, nosso dz é uma função de x e y. Bom, essa aqui ela é trivial, né? Vocês sabem que dz, que o z é x vezes y, porque essa aqui é justamente a regra do produto. Quando eu diferencio essa função, eu tenho dz igual a x dy mais y dx. Então, é evidente que eu não posso integrar termo a termo aqui, né? Estou integrando em y, então vou dizer, x é constante, aqui estou integrando em x, y, que é constante. Daí aqui eu vou ter xy, aqui eu vou ter yx, e aí o resultado é 2xy. A gente vê que está errado porque a gente sabe que a nossa função é xy. Não tem esse 2 aqui. Tá? Então eu não posso integrar termo a termo quando eu tiver essas misturas aqui. Eu posso, porque o que eu aplico aqui, né, é uma integral completa. Estou integrando em x e y. Quando eu aplico uma integral em x de um lado, ela se aplica a tudo que está daquele lado. Claro que se eu conseguir, como a gente fez num outro exemplo, né, separar as variáveis, e tenho uma coisa assim, uma função só dos x e outra só dos y, quando eu aplico uma integral em x sobre tudo isso aqui, como é aditivo e aqui não tem x, a integral fica só aqui, né? Tem um dx aí. Quando eu aplico a integral em y, ela não faz nada aqui, porque para ela é constante. E aí ela vem aqui. Então, quando as variáveis estão separadas, eu consigo integrar termo a termo. Não é o nosso caso aqui. Né? No termo em u eu tenho v, no termo em v eu tenho u. Então, a maneira de resolver isso, uma das maneiras é a seguinte. Quando a gente tinha aquele x dy mais y dx, a gente podia ter escrito isso como d de x vezes y. Né? Porque a gente sabe que a diferencial do produto vai dar justamente essa linha. Agora eu só tenho uma diferencial. Agora eu posso integrar. Né? E aí a diferencial e a integral se cancelam porque são a mesma coisa. Tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tentar reconstruir uma única diferencial que junta todas essas, como eu fiz aqui. Porque quando eu tiver essa única diferencial, quando eu integrar dos dois lados, aí sim a integral e a diferencial se cancelam. Tá? Então, a ideia é sempre tentar juntar essas diferenciais. Tem várias maneiras de fazer isso. Como é que eu gosto de enxergar, principalmente quando são essas funções que são simplesmente potências desses fatores. Então, a gente sabe, né, tem a nossa função de u e v, a gente sabe que para calcular a diferencial em S, tudo isso que multiplicou o du é ds du. Tudo isso, né, junto com o a que multiplica o dv, é ds dv. Tá? Então, quando eu fiz a derivada do s para achar esse termo aqui, a derivada foi em relação ao u.
significa que o v não foi afetado por essa derivada. Ou seja, o v vai conservar a mesma forma que ele tinha lá na função original. Tá? Então, como aqui é o termo em u, esse v não é afetado por essa derivada. Como aqui a derivada é em v, esse u não é afetado pela derivada. Então, eu consigo enxergar que na minha função original, a dependência em u e v é justamente essa, é v na 1/2, u na 1/4. Daí a gente pode testar. Quando eu calculo a diferencial em u, e eu tenho u na 1/4, eu vou ter u na 1/4 menos 1, que vai dar menos 3/4. Né? Aqui eu tenho v na 1/2, quando eu calculo a derivada em relação a v, vai ser v na 1/2 menos 1, e vai dar v na menos 1/2. Então, tá certo. Essa é a forma original. Só que quando eu calculo a derivada em relação a u, eu tenho esse 1/4. Né? U na menos 3/4. Não tem 4 aqui. Então eu tenho que multiplicar por 1/4, que vai cancelar com esse. Aí esse aqui está ok. E esse 4, quando eu fizer a derivada, né, aqui em relação ao v, vai baixar 1/2, v na menos 1/2. Mas como eu botei esse 4, aí simplifica, dá o 2 que tem aqui, então tá ok. Então eu primeiro eu olho os meus termos e vejo, esse aqui está em relação a u, então eu vou olhar o v. Esse aqui em relação a v, então eu vou olhar o u. Tá? Então, a minha função original, ela deve ter esse u na 1/4 e v na 1/2, porque esse termo aqui vem de uma derivada em relação a u. Isso aqui é uma constante que está multiplicando, não é afetada. Então, daqui eu consigo montar a diferencial. Depois eu ajusto se precisa colocar uma constante numérica. E aqui a gente viu que colocando 1/4 funciona. Essa é uma maneira. Tá? Bom, se vocês acham complicado de enxergar isso, o que vocês poderiam tentar? Bom, pela forma desses termos aqui, vocês podem chutar que a função S, né, vai ter que ter esse A na menos 1/2, vai ter que ter um V elevado a um certo expoente e vai ter que ter um U elevado a outro expoente. E pode ser que eu tenha aqui uma outra constante. Tá? Então vocês olham a cara da função e chutam, olha, o S deve ter uma cara assim. Aí vocês calculam a diferencial, né, dos dois lados aqui, diferencial de um produto, aí vocês vão abrir, e aí vocês comparam termo a termo. Daí vocês vão chegar à conclusão que o C tem que ser 4, o Azinho tem que ser 1/2 e o Bzinho tem que ser 1/4. Essa é outra maneira de resolver isso aqui. Tá? Bom, montando a função aqui, bom, daí é só para integrar, é simplesmente tirar a diferencial e somar uma constante. Tá? Problema resolvido. Então, de novo, o que vocês não podem fazer é integrar isso aqui, termo a termo, botar isso aqui para fora da integral. Vai dar errado. Tá? Vocês podem até comparar para ver. Mas naquele exemplo simples do x dy mais y dx já dava para notar o problema. Tá? Então, esse era um problema onde, no nosso primeiro passo, como a energia aparecia aqui,
a gente identificava rapidamente em que representação devia trabalhar. Nesse exemplo aqui, que é o último exemplo da aula de hoje, não é assim. Por quê? Porque nas minhas equações aparecem o U e aparece o S. Deixa eu só responder aqui a pergunta do Cristiano. Então, o que representa o A, essa constante na relação fundamental? É simplesmente uma constante que está ali para deixar a dimensionalidade correta dessa equação. Tá? Então, ela deve ter as unidades que faltam aqui quando a gente multiplica U na 1/4 e V na 1/2 para nos dar o S. Tá? Então, normalmente, quando eu tenho uma equação dimensional, a gente corrige as unidades, né, colocando as unidades que faltam na constante multiplicativa. Tá? É só isso. Bom, então, no último exemplo, a gente tem essa questão de não ter claramente em qual representação a gente deve trabalhar. Tá? Então, a gente escolhe. Aqui, a gente escolheu trabalhar na representação de entropia. Lá nas notas de aula, onde tem esse mesmo exemplo, se eu não me engano, tem um pé de página onde, ou está no corpo do exemplo, não me lembro, que mostra como a gente resolve na representação de energia. Mesma coisa. O procedimento é exatamente o mesmo. Mas a maneira como a gente vai fazer o cálculo é diferente do exemplo anterior. Bom, então, o que a gente fez aqui? Primeiro, escolhemos a representação. Agora, a gente coloca, então, as equações no formato esperado para essa representação. Então, a pressão aparece aqui, então eu vou usar a outra equação para escrever 1 sobre T. Então, passa o T para o outro lado, passa o S para cá. Então, eu tenho 1 sobre T, AV, S ao cubo. E vocês lembram, né, lá do primeiro slide, o 1 sobre T é o nosso ds du, mantendo V constante. Ou, se eu quiser escrever isso aqui na forma molar, né, eu posso dividir por N, posso fazer isso, né, posso colocar esse N para dentro da derivada, porque esse N para a derivada ele é uma constante. Tá? Então, quando eu divido por N, em cima fica o Szinho e embaixo fica o Zinho. Tudo isso com Vzinho constante. Então, é isso que a gente vai usar nesse exemplo. Então, o 1 sobre T é ds du. Aqui eu não escrevi, poderia ter escrito, que o V é mantido constante nessa equação. Bom, aí eu integro essa equação. Né? A gente passa esse du para cá e passa esse S ao cubo para lá. Então, do lado direito, eu vou ficar com S ao cubo ds, e integro, me dá S4 sobre 4. E do lado esquerdo eu tenho AV du. Mas o V está sendo considerado constante. Então eu integro em relação a U. Então, a integral de AV du é AVU. Tá? Como o V está sendo mantido como constante, a constante de integração aqui pode ser um número, mas pode ser qualquer função de V. Tá? De fato, se eu derivar dos dois lados em relação a S, né, a derivada desse cara aqui baixa ao 4, que simplifica, e fica S ao cubo. Tá? S ao cubo. Se eu derivar em relação a U do lado de cá, tá? Eu vou ter o AV, como eu tenho aqui. Tá? Mais uma constante que, quando eu faço a derivada em relação a U, desaparece. Tá? Então,
fazendo a integração simples aqui, passando para cá e passando para cá, a gente chega numa equação que é quase a nossa relação fundamental. A gente está na representação de entropia, então eu tenho S aqui já como função de U e V. Tem esse problema que eu tenho uma função arbitrária aqui do volume, mas eu ainda tenho a segunda equação. Então eu faço a mesma coisa na segunda equação. A gente viu lá no primeiro slide que P sobre T é ds dv com U constante. Tá? Então, por simplicidade, por preguiça, eu não estou usando essa anotação. É a mesma coisa. Passa o dv para cá e passa o s cubo para lá. Do lado direito eu tenho a integral de s cubo ds, S4 sobre 4. E do lado esquerdo, integral de AU dv. De novo, AUV. Como a gente está integrando em V, a nossa constante de integração pode ser uma função qualquer de U. Né? Porque U era constante, pode ser qualquer função aqui vai ser uma constante também. Outra função não é a mesma que apareceu lá. Pode ser a mesma, mas não precisa. Então, a gente usa outra letra, dizer que outra função arbitrária. Então, a gente integrou cada uma das equações e cada uma delas me deu resultados parecidos. Né? Me deu que o S4, eu posso passar esse 4 para cá, ele vai ser 4AUV, e isso aparece nas duas equações. Então isso está correto, tá consistente. Na primeira equação, a gente obteve aqui uma função arbitrária de V e aqui uma função arbitrária de U. Para que essas equações sejam iguais, a gente precisa, né, já que esses termos aqui correspondem, a gente precisa que esses aqui também se correspondam. Então, como o resto tudo é igual, eu preciso que a função arbitrária de V seja igual à função arbitrária de U. Mas isso não tem como ser satisfeito a menos que a função arbitrária de V não dependa de V e que a função arbitrária de U não dependa de U. Como F só depende de V, não pode depender de U. Toda dependência em U já estava aqui. E como a função G não pode depender de V, elas não podem depender nem de V nem de U. Então a única possibilidade para essas funções é que elas sejam uma constante numérica. Tá? Então, elas têm que ser uma constante, a mesma constante. Tá? Então, se aqui é um 5, aqui é um 5. Aí as duas integrações deram o mesmo resultado. Tá? Não importa qual é a constante, a gente vai chamar simplesmente de C. Agora, essas funções são compatíveis. A gente poderia ter chegado em coisas assim. Eu podia ter chegado num A de U, e aqui eu podia ter chegado num B, V ao cubo, por exemplo. Então, se eu tivesse uma coisa mais complicada, de novo, comparando, já que isso aqui tem que ser igual, aí eu diria, bom, então a F tem que ser BV ao cubo e a G tem que ser AU. Tá? Daí a gente teria uma coisa mais complicada aqui. Mas esse caso é simples. Tá? Então a gente tem uma constante. Então a nossa função é S4 igual a 4AUV. Esse 4 vezes uma constante arbitrária continua sendo uma constante arbitrária. Então eu não preciso botar um 4 aqui. O C pode absorver esse 4. Como tem um S na 4, então eu escrevo 1 sobre 4. E então aqui a gente chegou na nossa relação fundamental. Tá? Então, nesse exemplo, a gente não começa procurando a informação do enunciado que nos diga qual é a representação na qual trabalhar. A gente escolhe. Tá? Esse tipo de solução vocês podem usar nos outros problemas. De novo, no exemplo que a gente fez na aula passada, a gente usou essa solução aqui, né?
a gente fez a integração direta do equivalente da nossa primeira lei, né? Pode ser DS ou pode ser DU. A gente fez a integração via Gibbs do Rein, né? Então, ao invés de substituir aqui, a gente calculou Mi e depois substituiu na equação de Euler. E fez também esse mesmo método de integrar uma equação, integrar outra e comparar. Tá? Então, a gente já viu um exemplo na aula passada, onde faz todos os métodos na mesma equação. Então, não existe uma única maneira de resolver esses problemas. Vocês podem, em princípio, escolher a que vocês acham que vai ser mais simples. Vocês podem fazer de duas maneiras diferentes, porque a resposta tem que ser a mesma, então seria uma maneira de verificar o cálculo. Claro, vocês estão fazendo um exercício, vocês fazem de uma maneira, pode ser suficiente. Mas quando vocês estiverem fazendo um trabalho, né, o seu trabalho de pesquisa e aparecer algo do gênero, não precisa ser isso, né, não precisa ser em termodinâmica. Mas se tiver algo para o qual existam duas maneiras diferentes de resolver o mesmo problema, vocês vão fazer, porque essa é a maneira de testar se vocês estão fazendo tudo correto. Tá? Aqui também. Tá? Então, se eu tenho duas maneiras de resolver o mesmo problema, eu posso fazer para verificar que está tudo correto. Como isso aqui é um curso, pode ser que na prova se peça, né, se diga, resolvam, né, eu posso ter item A, calculem a equação, calculem o potencial químico, né, nesse problema aqui. Aí vocês têm que usar a Gibbs do Rein, porque essa é a maneira de calcular o potencial químico. Depois que calculou o potencial químico, se pedir a relação fundamental, aí o mais simples é substituir na equação de Euler. E não recomeçar e fazer alguma dessas integrações aqui dos exemplos. Então, se vocês tiverem que calcular o potencial químico, aí é mais fácil substituir na equação de Euler. Ou pode ser que o problema peça, calculem a relação fundamental usando a equação de Gibbs do Rein. Aí vocês não podem fazer desse jeito aqui, porque aqui vocês não estão usando essa equação. Então, deem uma lida com cuidado no material da aula, porque alguns desses exemplos lá eu faço de diferentes formas, tá? Então, aí complementa o que a gente está fazendo. Aqui eu escolhi basicamente uma maneira representativa de cada, para a gente não ficar nos repetindo. Tá? Então, sim, os problemas podem não dizer, né? Obtenha, eu poderia ter colocado, né? Obtenha, então aqui a gente S, U e V. É outro enunciado possível, é a mesma coisa. Mas, né, como a gente está trabalhando nisso, repetindo isso, os problemas da lista dizem isso, é suficiente a gente dizer relação fundamental. Por dois motivos, né? Primeiro, porque vocês têm que saber que se refere a essa função, né? Seja isso ou isso, e porque eu posso não querer dizer para vocês de cara qual é a representação que vocês têm que trabalhar. Então, quando eu digo simplesmente obtenha a relação fundamental, essa é uma decisão que vocês vão ter que tomar. Em qual representação? Tá? Então, aqui eu não estou dizendo isso. Poderia dizer, mas é mais uma pergunta embutida no enunciado aqui. Tá bem? Então, a aula de hoje eram esses exemplos, né?